Bem, gente, continuando nosso programa de aulas, dentro do nosso módulo de cálculos trabalhistas, hoje vamos trabalhar o conteúdo de vale transporte, certo? Só lembrando que tanto o vale transporte como todos os outros benefícios são benefícios concedidos pelo governo para os empregados que trabalham registrados, ou seja, para aqueles empregados que trabalham no regime de CLT ou de carteira de trabalho por tempo de serviço. Os empregados que trabalham de forma ilegal, vamos assim dizer, que é o termo mais conhecido, certo? Não possuem direito a esse benefício. Mas vamos lá à definição de vale transporte. Nós temos que na definição de vale transporte, que é um benefício para o empregado, certo? Já que ele trabalha registrado, e que é uma obrigação legal para o empregador. Ou seja, quando escutamos o termo obrigação legal, diz que é uma obrigação determinada por lei. A lei determina que os empregadores concedam a seus empregados que trabalham registrados esse benefício do vale transporte. Esse benefício do vale transporte, pessoal, é um benefício para o deslocamento do empregado, e o deslocamento único e exclusivamente da residência para o trabalho e do trabalho para a residência. Caso o empregado tenha necessidade de se deslocar para outra localidade, o custeio desse deslocamento tem que ser feito único e exclusivamente pelo próprio empregado. E também nós temos que não existe determinação legal de distanciamento mínimo para que o empregado faça jus ao recebimento do benefício do vale transporte. Basta que ele comprove documentalmente, aí ele já passará a ter direito a receber o benefício. Nós temos também que o vale transporte não possui natureza salarial, ou seja, dessa forma ele não é incorporado ao salário ou à remuneração do empregado. E não sendo incorporado nem ao salário nem à remuneração do empregado, ele não possui base de cálculo e incidência nem para a FGTS, nem para o INSS e nem para o imposto de renda. Como eu frisei anteriormente, são beneficiários desse vale transporte todos os empregados que trabalham em regime de CLT, ou seja, da consolidação das leis trabalhistas, e os empregados que trabalham em regime de carteira de trabalho por tempo de serviço. São os empregados formais, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da desobrigação do empregador referente ao vale transporte. O empregador ele só terá a desobrigação de fornecer o vale transporte ao empregado caso ele disponha de algum meio de transporte próprio ou alugado para esse empregado, para que esse empregado faça o deslocamento da residência para o trabalho e do trabalho para a residência. Caso contrário, ele está obrigado de fornecer o vale transporte para esse empregado. Outra situação é quando o empregador tem a disponibilidade desse transporte para disponibilizar para o empregado, mas só que o transporte não cumpre todo o trajeto necessário para o empregado. Caso isso aconteça, ele terá que fornecer o vale transporte para que o vale transporte cumpra a parcela que não foi coberta por o transporte próprio do empregador, certo? Em relação ao fornecimento em dinheiro do vale transporte, esse fornecimento em dinheiro é vedado por lei. Não existe nenhum estabelecimento da lei que diz que o empregador deve fornecer o valor do vale transporte em dinheiro para o empregado, salvo em algum caso onde o empregador não possa se dispor do bilhete ou do cartão de vale transporte para o empregado, certo? E que essa falta desse bilhete ou desse cartão seja proveniente de terceiros, ou seja, a empresa ela compra os cartões ou bilhete de vale transporte de uma outra empresa especializada na fabricação do mesmo. Caso a empresa que é especializada em fabricar esse bilhete ou esse cartão de vale transporte não disponibilize ao empregador, dessa forma o empregador pode sim conceder o valor em dinheiro ao seu empregado para que ele faça o deslocamento do trabalho, residência e residência trabalho. Tranquilo? Aqui nós temos os requisitos para o exercício do direito de receber o vale transporte. O primeiro é comprovar o endereço residencial. E como o empregado pode comprovar o endereço residencial? Através do comprovante de residência, seja uma conta de energia, seja uma conta de água, uma conta de internet e assim entre outros meios,
certo? Basta que o empregado também comprove os meios de transporte adequado que ele tem para que ele possa utilizar para fazer esse deslocamento residência-trabalho, trabalho-residência. E o número de vezes no dia que o empregado necessita de fazer o deslocamento, certo? Da residência para o trabalho e do trabalho para a residência, para que assim o empregador possa fazer o cálculo de quantos vale transporte disponibilizar, saber qual vale transporte que o empregado vai utilizar, certo? E assim saber qual a distância real da residência do empregado para o trabalho e do trabalho novamente para a residência. Uma falta grave aqui que muitas vezes é cometida pelos empregados é que os empregados usam declaração falsa ou fazem uso indevido do vale transporte. Como que seria essa declaração falsa? Determinado empregado mora a uma distância mínima do trabalho, só que aí ele consegue um comprovante de residência de um local mais distante. Para quê? Para que ele possa ter a disponibilidade de um número maior de vale transportes. Assim ele vai utilizar os vale transportes necessários e os vale transportes excedentes, ou seja, ele vai ficar para si para o uso individual. É uma falta muito grave. Ou o uso indevido do vale transporte. O vale transporte tem a finalidade única e exclusiva do deslocamento residência e trabalho e do trabalho para a residência. Quando o indivíduo utiliza o vale transporte para outros meios, isso é uma falta grave. Gente, essa falta grave pode ocasionar em demissão por justa causa. Nesse caso, o empregador tem um motivo justificável para demitir o funcionário. Por quê? Porque ele cometeu uma falta grave, certo? Em relação ao custeio do vale transporte, o custeio do vale transporte é feito da seguinte forma, certo? Ao beneficiário, ou seja, ao empregado, cabe um total de 6% do salário base do mesmo. Então, no valor do vale transporte, o empregado paga 6% do seu salário base. Cabe ao empregador o que exceder a parcela referida aos 6%. Vamos lá ao exemplo para ficar mais claro. Vamos lá. Suponhamos que o empregado recebe um salário base de R$1.000 e que ele necessita mensalmente de receber vale transportes no valor de R$200. Então, se cabe ao empregado a parcela de 6% do seu salário base de R$1.000, então o beneficiário vai arcar com R$60, que são os 6% do seu salário base, e o empregador vai arcar com o que falta para completar os R$200 para o vale transporte, que é o total de R$140. Então o beneficiário dispõe de R$60 e o empregador de R$140 para custear o vale transporte total no valor de R$200. Esse é o custeio do vale transporte, certo, gente? Em relação às faltas e os afastamentos dos empregados para motivo de devolução do vale transporte ou não, nós temos o seguinte: caso o empregado falte ao trabalho por motivos justificáveis, gente, quais são os motivos justificáveis? Faltou por doença, tem que justificar através de que documento? Atestado médico. Faltou por acidente, tem que justificar atestado médico, certo? Não vale falta justificável sem comprovação documental do empregado, certo? Caso o empregado falte, esse falta ser justificado, esses dias que o empregado faltou ao emprego, ele não terá direito a receber o vale transporte referente a esses dias. Por quê? Já que o vale transporte é um benefício concedido exclusivamente para o deslocamento residência-trabalho e trabalho-residência, certo? O empregado não compareceu ao trabalho, então ele não fez a utilização do vale transporte, então ele não tem direito a receber o vale transporte referente a esses dias, certo? Vamos aqui a um exemplo bem claro para que vocês compreendam como se dá essa questão das faltas e do afastamento para a devolução do vale transporte. Suponhamos que o indivíduo utilize 4 vale transportes por dia para o seu deslocamento residência-trabalho e trabalho-residência, ou seja, 2 vale transportes para ir da sua residência para o trabalho e 2 para voltar do trabalho para a sua residência. E ele trabalha um total de 22 dias no mês, certo? E aí nós teremos um total de vale transportes mensal de 88, ou seja, 22 dias de trabalho vezes 4 vale transportes por dia, certo? Total de 88 vale transportes por mês. Mas
nesse determinado mês o funcionário faltou 3 vezes, por motivos justificáveis. Ah, se ele faltou 3 vezes, então ele deixou de utilizar um total de 12 vale-transportes. 4 por dia, 3 faltas, então 4 vezes 3, 12 vale-transportes. Esses 12 vale-transportes funcionam da seguinte forma: se o empregado desejar ficar com esses vale-transportes para uso pessoal, ele terá que cobrir o valor desses vale-transportes, ou seja, ele terá que pagar o valor desses vale-transportes. Caso o empregado não tenha a necessidade nem o desejo de utilizar esse vale-transporte para uso pessoal, ele vai ser bonificado novamente no mês seguinte. De que forma? No mês seguinte, para ele, ao invés de receber os 88 vale-transportes normalmente, esses 88 vai ser subtraído um total de 12 vale-transportes, certo? E aí será o valor de vale-transporte que o indivíduo terá que receber mensal, no mês subsequente ao mês das faltas que foram computadas. Referente ao valor inferior a 6%, que nós vimos que o custeio do vale-transporte é de 6% para o empregado, ou seja, para o beneficiário, e o que exceder esse 6% é de custeio do empregador, obrigação legal do empregador. Já quando o valor referente ao vale-transporte é inferior ao 6%, que é a obrigação do empregado, essa cobertura do vale-transporte é total, feita pelo beneficiário, ou seja, pelo empregado, já que o valor é inferior ao 6% determinado pela lei, que é de obrigação ao empregado. Tranquilo, gente? Receberão também o material impresso, certo? E a atividade para a resolução, para que posteriormente nós possamos corrigir. Bom entendimento para vocês e bons estudos. Valeu!